tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa Recanto de Luz para mais uma reunião pública. Boa tarde também para todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Antes de começar propriamente dito, tenho dois avisos. Primeiro, no sábado que vem, dia 25, das 15 às 17 horas, teremos o nosso encontro de mulheres, que acontece uma vez por mês, de março a novembro. Todas as mulheres estão convidadas a virem participar conosco uma tarde de conversa positiva, de despertamento e uma tarde bem agradável. Espero que todas possam comparecer. Um segundo aviso é sobre a nossa rifa de Páscoa. Ainda está pobrezinha, né? Porque nós estamos esperando as doações. Eu sei que são muitas doações que pedimos, de material de higiene, mas queríamos também proporcionar uma cesta de Páscoa bem agradável para ser rifada. E nós temos os números à venda, cada número custa R$2. E um terceiro aviso, então, é sobre o silêncio. Precisamos continuar em silêncio. E, às vezes, é um pouquinho constrangedor quando toca o celular lá no meio da exposição. Então, por favor, verifiquem seus celulares para ver se estão desligados. Avisos iniciais. Vamos, então, nos preparar para esta reunião e para a exposição a seguir. Então, neste momento, vamos pedir à equipe espiritual que está aqui conosco desde muito cedo, preparando o ambiente, higienizando cada cantinho da nossa casa, cada cantinho deste salão, trazendo os irmãozinhos para assistirem conosco, aqueles que estão no outro. E também proporcionando a nós mesmos uma energização muito boa, muito positiva, muito melhor do que aqui, quando aqui chegamos. Sintam, meus amigos, essa vibração amorosa que todos nós, é como se a gente pudesse tocar essa energia. É uma energia amorosa que está envolvendo a todos. Senhor, diante do sofrimento, da adversidade, a minha fé fala mais alto. A força da fé me incita a lutar e a não me dobrar. Vejo claras as tuas providências, Senhor, a me livrarem do precipício e a me conduzirem à saúde, ao progresso e à felicidade. Tenho dentro de mim capacidade, vida e inteligência. Sou eterno. A minha fé em ti reduz o problema e me anima a aceitar as vicissitudes como mestras da vida. Ela me faz entender que a dor esconde um bem e que o mal tem um ensinamento por detrás. Espero estar sempre bem disposto. Sinto desde já o gosto da vitória. Obrigada, Senhor, muito obrigada e que assim seja. E neste momento, então, convido a nossa amiga Sílvia, que vai fazer a exposição doutrinária, falando hoje sobre a perda dos entes queridos. Boa tarde a todos. Esse tema que nós trazemos para reflexão na tarde de hoje não é fácil para nenhum de nós. Falarmos do luto pela perda de nossos entes queridos é muito dolorido para todos nós. Porque nós, quanto seres encarnados no planeta Terra, nós não falamos da morte nunca.
nós falamos do nascimento, do renascer. Como se quando nós nascêssemos, nós já não soubéssemos que vamos morrer. Ou seja, que um dia nós vamos deixar este planeta Terra, deixando o corpo físico que nós temos aqui, e fôssemos voltar à nossa verdadeira vida, que é espiritual. Mas em família, quando alguém traz o assunto possibilidade de morte, o que a gente faz? Para de atrair coisa ruim. É isso que a gente diz. Para de ficar agorando. Por quê? Porque a gente acha que se falar da morte, ela vem. Não é assim. Ela virá de qualquer jeito. Mais cedo, mais tarde, nós não sabemos. Mas, com certeza, a morte de um ser querido para nós é uma das experiências mais difíceis de ser suportada. Porque quando essa dor se instala em nós, nós já sabemos que vamos precisar reorganizar a nossa vida. E reorganizar a nossa vida sem a presença daquele ser amado. E isso é muito difícil. E a esse processo, a essa fase que vem nas nossas vidas, é o que nós chamamos de luto. Isso é o luto. E esse luto, ele precisa ser vivenciado. Ele precisa ser falado. Porque só assim nós vamos conseguir compreender e amenizar essa dor. Por que que nós sofremos? Porque o luto, ele é, na realidade, uma manifestação emocional nossa. São os nossos sentimentos que estão envolvidos. É aquele amor que nós sentimos pelo nosso ente querido. E por isso que ele é tão difícil de ser suportado. Mas Deus também, ele nunca nos dá uma prova maior do que aquela que nós podemos suportar. Nós nunca devemos nos esquecer disso. E se aconteceu conosco, é porque tinha que acontecer. E agora nós precisamos reorganizar a nossa vida para vivermos sem a presença daquele ser querido. E essas reações que a gente tem durante o período de luto, elas são reações normais, gente. Elas não são reações de que nós devemos nos envergonhar, não. Elas são reações que precisam acontecer, porque nós precisamos pôr para fora aquilo que nós estamos sentindo. Nenhum de nós deve guardar dentro de si esses sentimentos que no momento são ruins, são difíceis de suportar. Porque a partir do momento que nós vivemos isso, que nós convivemos, esses sentimentos que estão nos atormentando, eles podem começar e vão começar a ser transformados, a serem modificados. Porque o luto, ele acontece na vida de todos nós. Não existe ninguém que não passou ou que não vá passar por essa situação. E isso é no mundo inteiro. Todos nós, um dia, mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar por isso.
E nós precisamos ter muita coragem, muita fé, para suportar este momento nas nossas vidas. E o luto, o que é o luto em si? O luto é a saudade, é a ausência daquele ser amado, é o vazio que essa ausência deixa dentro de nós. Isso é o luto. Quando nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos sozinhos. E não raros, nos sentimos até traídos, porque nós achamos que o outro nos abandonou. E o luto, ele é um processo. Como ele é um processo emocional, então ele tem um processo de 5 etapas. A primeira etapa do processo do luto, na maioria das vezes, é a negação. E essas etapas, elas são diferentes de pessoa para pessoa. Tem pessoas que passam por uma etapa, por 2, por 3, sem ser sequencial. Outras vão passar pelas 5 etapas. Outras passam, talvez, por nenhuma delas, porque a forma de reagir é diferente. E mesmo que aconteça com a mesma pessoa a perda do seu ente querido ou de vários entes queridos, a cada vez que isso acontecer, essa pessoa pode reagir de uma forma diferente. Por quê? Porque depende da ligação emocional, da ligação de amor que nós tínhamos com essa pessoa. Por isso, as etapas que nós vamos passar para enfrentar o luto, elas podem ser diferentes a cada perda que nós tivemos. Na negação, que é a primeira etapa, é quando, por exemplo, nós sabemos a notícia e nós não acreditamos. Nós negamos, nós não queremos acreditar que aquilo aconteceu, principalmente nas mortes prematuras ou nas mortes trágicas. Porque quando existe a doença, e às vezes a doença grave, nós vamos nos preparando um pouco mais. Mas quando é uma morte repentina, e aí principalmente as mães e os pais são os que mais sofrem. Porque dizem que não existe dor mais doída do que de um pai ou de uma mãe perder um filho. Porque a sequência natural é que os filhos se separem dos pais. Essa é a nossa lógica, na nossa cabeça, pelo menos. Então, na negação, a gente costuma dizer: eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Ele se foi, ela se foi, isso só pode ser um pesadelo. Então, a gente nega até que a gente comece a conseguir entender e a assimilar melhor aquela ideia. Outros passam pela fase da raiva. Por que a raiva? Porque, na realidade, quando a raiva se sobrepõe a outros sentimentos, o da tristeza, o do ressentimento, o do vazio daquela ausência. Mas aí, muitos de nós desenvolvem a raiva, porque a raiva é uma autodefesa para aliviar esses sentimentos. E algumas pessoas, elas têm raiva daquele que partiu, porque acham que ele foi injusto, que aquela pessoa foi embora e me deixou aqui. Então, nós desenvolvemos a raiva deles. Nós desenvolvemos a raiva contra nós mesmos. E muitas vezes contra Deus.
por que, Deus, me tirastes essa pessoa? Por que levastes embora alguém que eu amava tanto, que era tão bom? E no caso das crianças, nós os vemos como tão inocentes, né? Embora sejam espíritos imortais e milenares como nós. E na raiva, nós estamos sempre procurando um culpado. Alguém vai ser culpado pela perda que nós tivemos. Então, como isso pode acontecer comigo? Depois de tudo que eu fiz por você, você simplesmente morre e me deixa aqui sozinha. Como isso pode acontecer? Por que que Deus deixa tantas pessoas más neste planeta e leva quem era tão bom? Nós comentamos essas coisas. Outra fase é a fase da negociação, que algumas pessoas também podem passar. Então, elas costumam pensar assim: bom, isso não é verdade, isso vai mudar. Então, quando eu dormir hoje, eu vou dormir e eu vou descobrir que isso foi apenas um pesadelo. E amanhã vai estar tudo bem. Outra negociação com Deus. Bom, se eu for uma pessoa boa, se eu melhorar as minhas atitudes, se eu fizer coisas melhores, então Deus não vai me castigar com isso. E às vezes acontece muito essa negação já quando a pessoa está doente, que nós começamos essa negociação com Deus. Deus, eu faço isso, mas você não me tira, meu ente querido. Eu faço aquele outro, eu me torno uma pessoa boazinha, mas deixa ele comigo. Não sabendo que aquele espírito tem um prazo para ficar aqui, como todos nós já temos, a nossa hora de voltar, né? Outras vezes entra num outro processo, numa outra fase, que é a depressão, gente. Essa fase, ela é talvez a mais comum de todas, a maioria das pessoas. Ela é diferente da depressão que se tem fora do período de luto. Porque a depressão fora do período de luto, ela é uma doença mental, que atinge o nosso cérebro. A depressão no luto, não. Ela é causada pela tristeza. Ela é causada pela dor. Então, ela é uma fase que ela precisa também ser vivida e compreendida. E na fase da depressão, nós temos que entender que tudo que nos acontece vai passar. E a depressão no luto, ela também vai passar. Mas ela precisa ser trabalhada. A gente precisa conversar com outras pessoas, como em outras fases também. A gente não pode se fechar dentro de nós mesmos. Nós precisamos conviver com a família. Nós precisamos falar o que nós estamos sentindo. Nós precisamos chorar, porque o luto é para isso, para essas vivências, para que a gente chore, para que a gente diga. Mas, infelizmente, muitas pessoas se fecham. Porque, por exemplo, se morre o pai, a mãe acha que não pode ficar chorando, demonstrando a sua dor e a sua fraqueza, por assim dizer, porque ela precisa ser forte para os filhos. Os filhos, por sua vez, fazem a mesma coisa, para que a mãe não sofra. E, na realidade, todo mundo sofre calado. E isso é que é o erro. E quando a gente fala, a gente vai pondo para fora. E o outro vai percebendo que eu também tenho saudade, a mesma que ele tem, que eu também estou angustiada, do mesmo jeito que ele está, e um vai ajudando ao outro. Esse é o objetivo. E a última fase do luto é a aceitação.
E aí vocês podem pensar, então a aceitação é aquela que está tudo bem? Não. A aceitação é aquela fase em que nós compreendemos que o outro partiu, nós compreendemos que precisamos reorganizar a nossa vida apesar disso, e nós passamos a enxergar a luz no fim do túnel. Nós passamos a compreender que nós vamos continuar vivendo apesar disso, apesar dessa separação. Isso é aceitação. Saudade, gente, não vai acabar nunca. Ela é eterna, é para sempre. Ela vai amenizar uns dias e vai ser muito forte em outros dias. Então, nós também precisamos entender que nós temos que aprender a lidar com essa saudade, apesar da falta de que essa pessoa nos faz. E nessa fase nós vamos pensar que dias melhores virão. É uma fase também em que a gente tem que começar a aproveitar o nosso tempo para dizer mais àqueles que estão do nosso lado: eu te amo, me perdoa. Ter mais tempo para eles. Dar mais vazão aos nossos sentimentos de amor, que tantas vezes nós reprimimos no coração. E que depois, quando alguém parte, nós nos arrependemos de não ter dito o quanto os amávamos. Então, quando a gente chega na fase de aceitação, a gente passa a compreender todas essas coisas. E o luto, como é uma fase, é um processo na nossa vida, ele traz sintomas físicos e ele traz sintomas emocionais também na nossa vida. Quais são os sintomas emocionais? A tristeza, o choque de quando a gente recebe a notícia. Muitas pessoas ficam em choque por algum longo tempo. O estresse. Por que o estresse? O estresse emocional, porque a gente tem que comunicar aos outros, a gente tem que tomar providências de velório, nós temos que tomar providências de direcionar a vida daqueles que dependiam dessa pessoa, nós temos os processos de inventário, nós temos 1000 coisas para fazer, e isso pode ser um estresse. Nós temos a ansiedade. Na pandemia, a ansiedade foi um dos sintomas que mais prevaleceu. Por quê? Porque as pessoas que morreram de Covid, aquelas que ficaram, se tornaram ansiosas. Ansiosas com medo de sair às ruas, ansiosas com medo de pegar a doença. Então, a ansiedade também é. Outro sintoma emocional pode ser a culpa, né? A culpa, muitas vezes, daquilo que nós poderíamos ter feito e que nós não fizemos por aquela pessoa. Por isso, gente, que a gente não deve deixar para amanhã o que nós devemos fazer hoje pelo nosso ente querido. Seja o que seja, porque talvez o amanhã a gente não tenha tempo. Outro sentimento é a raiva, porque a gente não aceita, a gente não concorda com o que aconteceu e a gente sente muita raiva. E o outro é o medo. Por quê? Porque o medo, ele implica o desamparo, a insegurança. Como eu vou viver sem esta pessoa, sem esse ser, sem esta pessoa que era o meu amparo total? E aí equivale a marido, a esposa, a filhos, a irmãos. Então, desperta o medo na criatura. O medo da solidão e de viver sozinha.
E os efeitos, os sintomas físicos do luto, é que normalmente, num processo de luto, as pessoas adoecem mais, porque elas estão fragilizadas, a imunidade está baixa, aparecem muitas dores, aparecem as angústias, as depressões, então a insônia, não dorme bem, não come bem, ou outros, ao contrário, passam a comer demais, compensando na comida tudo aquilo que nos faz falta. Então, como é que nós vamos lidar com esse luto? Esse luto só tem uma forma de nós lidarmos, é nós falando sobre o assunto. É nós conversando, gente, para nós nos livrarmos da tristeza, da ansiedade, da sensação de vazio que fica em nós. E é aí que nós temos que nos aproximar dos amigos, da família. Porque mesmo que aquelas pessoas que estejam ao nosso lado não saibam o que nos dizer, basta que a gente saiba que ela está junto com a gente. É um abraço, é um carinho, isso ajuda sempre. E a gente precisa falar, conversar, desabafar. Então, todos nós devemos procurar apoio. Nós temos que procurar o apoio para a nossa fase de enlutados. Ela é uma fase que todo mundo precisa de muita ajuda. Então, procurando amigos, desenvolvendo novas atividades, conseguindo algumas coisas para fazer, que não seja apenas o trabalho remunerado, mas para as horas de lazer em casa, uma atividade manual, alguma coisa assim. Não se isole. E para quem precisar, nós temos aqui na Casa Espírita um grupo de apoio, que se chama o Grupo de Apoio aos Enlutados. Esse grupo funciona aqui na nossa casa, nas quartas-feiras, das 16h30 às 17h30. Independe de religião, gente. Não importa que religião se pertença. Esse grupo é para todos. A pessoa vem aqui, ela vem falar da sua dor, da sua angústia, da sua saudade. Ela fala, ela chora, se ela tiver necessidade, ela põe para fora as emoções reprimidas. Então, ele é um grupo de apoio, são todos muito bem-vindos. Nós não damos conselhos, nós orientamos de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita, porque nós somos espíritas. Mas não se faz necessário que sejam espíritas, tá? Outra coisa, os exercícios físicos também, quem está passando pelo processo de luto, é sempre recomendado. Sair de casa, fazer uma caminhada, olhar a natureza, olhar as pessoas. Isso ajuda, isso muda a energia que está ao nosso redor. E a natureza nos traz sempre boas energias. E acredito que a principal de todas é nós desenvolvermos a nossa fé, gente. A nossa religiosidade. Não importa a religião que a gente siga, mas o importante é que nós tenhamos uma fé, que nós acreditemos em Deus, que nós pratiquemos algum tipo de religiosidade, porque é isso que vai nos ajudar. Casa Espírita, Igreja Católica, Protestante, Universal, Assembleia de Deus, Umbanda, não importa. O que importa é ter uma fé. E a outra coisa que nós precisamos fazer diariamente, gente, é oração. A oração, ela nos sustenta. É na oração que nós vamos encontrar essa força, essa fé e essa coragem. Nós precisamos orar
por nós mesmos e por aqueles que partiram. Porque os que partiram, eles continuam vivos, gente. Eles estão nos vendo. Eles sabem o que nós sentimos. E as nossas emoções vão fazer o bem ou vão fazer o mal para eles. Quando nós estamos revoltados com Deus e com o mundo, a nossa energia é muito ruim e ela não faz bem para aquele que partiu. Agora, as nossas orações de saudade, de resignação, de aceitação, apesar da saudade, são energias amorosas que chegam até eles e que levam à paz, que levam também à tranquilidade. Porque se a gente sente saudade, a gente que ficou aqui, não é diferente para eles que estão no plano espiritual. Eles também têm saudades. E até que eles compreendam que eles estão lá e precisam continuar lá também, não é fácil como não é para nós. Então, a oração é o que nos sustenta. E o que fazer quando a dor do luto não vai embora? Passou-se meses, anos e essa dor não desaparece. Bom, se eu já fiz tudo que estava ao meu alcance e a dor não foi embora, eu preciso de ajuda profissional. Aí é hora de procurar um psicoterapeuta. Porque às vezes é necessário, gente. Às vezes, sozinhos, nós não vamos conseguir. Então, nós realmente vamos precisar de uma ajuda profissional, tá? E não é vergonha, muito pelo contrário, é necessário que se faça isso. Porque nós precisamos nos tratar com um profissional especializado, um especialista em bem-estar, se nós não conseguimos sozinhos. Porque senão, aí sim, nós vamos adoecer o corpo físico também. E o espiritual mais ainda, tá? Então, preciso de ajuda, eu vou procurar ajuda. E o luto é para ser tratado imediatamente, vivido após o desencarne. Porque tem pessoas que assumem todas as responsabilidades na decorrência da falta daquele ente querido, com a família, com os filhos, com tudo. E se sobrecarregam e não vivenciam esse luto. E depois de 1 ano, 2 anos, essa pessoa cai. Aí ela cai em desespero, ela cai numa depressão profunda, numa saudade, numa tristeza. Por quê? Porque ela não viveu as fases do luto. Portanto, é importante que nós possamos vivenciar todas as fases, gente. Isso faz parte da nossa vida. Todos nós passamos ou vamos passar por isso. O que nós tínhamos para reflexão na tarde de hoje era isso. Era lembrar que nós precisamos sim falar de morte, de luto, porque ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, como espíritos imortais que somos. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós, para que cada vez mais nós possamos melhor compreender e entender essas fases difíceis da nossa vida. Que assim seja. Vamos agradecer a nossa colega por essas palavras tão esclarecedoras e que são necessárias para nós enfrentarmos esta situação, como disse a Silvia no encerramento, hoje, amanhã ou depois. 1 hora todos nós passaremos. Bom, neste momento então, vamos orar por todas as pessoas cujos nomes colocamos nas nossas caixinhas, pessoas adoentadas, nossos entes queridos, sejam encarnados ou desencarnados. Se não colocamos o nome ali, vamos mentalizar alguém que neste momento possa estar vindo ao nosso pensamento e vamos orar também por essas pessoas. E muito especialmente, vamos orar por nós mesmos.
Senhor da vida, sustentas o sol, a água, a terra, o ar, a flor, os pássaros. Todas as coisas de ti dependem e também nós dependemos de ti. Necessitamos de forças para trabalhar, progredir e viver em comunidade. Pomo-nos, Senhor da vida, diante de ti. Enche-nos de paz o interior. Toca em nosso sentir, pensar e agir. Preenche-nos. Faze com que os nossos olhos enxerguem muito mais longe e com que nosso espírito se renove em amor, revelando a beleza que esconde. Onde estivermos, esteja a tua vibração, o teu hálito. Nossa tranquilidade repousa na certeza de que nos proteges. Obrigada, Senhor, muito obrigada. E assim, agradecidos, vamos nos manter em silêncio, esperando a chamada para o Pai.